Estamos de volta com o curso preparatório para o exame da OAB Ícones do Direito. Eu sou o professor Fernando Capês e vamos estudar agora o lugar do crime. Em que local o crime se considera praticado? Há uma certa confusão aqui. Nas infrações de menor potencial ofensivo, o artigo 63 da Lei dos Juizados Especiais diz que competente é o local do fato, o local em que foi praticada a ação ou omissão. Portanto, aplicou a teoria da atividade. Infrações de menor potencial ofensivo, artigo 63 da Lei dos Juizados Especiais, teoria da atividade. Pois bem, quando nós vamos nos crimes internacionais, que são chamados delitos de espaço máximo, em que a ação é praticada num país e o resultado se produz em outro, aí eu já vou aplicar a regra do artigo 6º do Código Penal. Teoria da ubiquidade, tanto faz. Competente é o país em que ocorreu a ação e competente é o país em que se deu o resultado. Tanto faz um ou outro. E, finalmente, quando se tratam de delitos plurilocais, praticados em que a ação se dá num local e o resultado em outro, só que dentro do mesmo país, o Código de Processo Penal adotou a teoria do resultado. Confuso, né? Vamos simplificar? Vamos para a tela que você vai ler. Fica mais fácil. Vamos lá. Pode botar a tela inteira. Isto, muito bem. Olha aqui, gente. Lugar do crime. Teoria da atividade. O que quer dizer teoria da atividade? Lugar do crime é o local em que foi praticada a ação ou a omissão. Para as infrações de menor potencial ofensivo, Lei 9.099/95, olha o artigo aqui, 63. Lê, porque se cair na prova vai cair assim, literalmente. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que for praticada a infração. Se você conseguir iluminar, é bom também. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que for praticada a infração. Então, juizados especiais criminais, infração de menor potencial ofensivo. Lugar do crime é o lugar da ação ou omissão. Teoria da atividade. Vamos agora para a segunda teoria. Corta para mim. Nosso legislador conseguiu adotar as três. Teoria da atividade, local do crime é o local da ação ou omissão. Teoria do resultado, local do crime é o local em que se produziu o resultado. E teoria da ubiquidade, tanto faz. Local do crime é tanto o local da ação quanto do resultado. É brincadeira? Adotaram as três teorias? Para a Lei dos Juizados Especiais, local do crime é o da ação. Para o Código de Processo Penal, local do crime é do resultado. Para o Código Penal, local do crime tanto faz ser o da ação ou do resultado. Por favor, vamos prosseguir. Agora, o Código de Processo Penal, teoria do resultado. Atenção! Delitos plurilocais. Aqui já não são infrações de menor potencial ofensivo. São delitos plurilocais. Você vai aplicar a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal. Corta para mim. Delito plurilocal, o próprio nome já diz, né? Plurilocal, mais de um local. É aquele em que a ação ocorre num local, pluri, e o resultado ocorre em outro local. Só que tudo dentro do Brasil, tudo dentro do mesmo país. Então, não sendo infração de menor potencial ofensiva, se a ação for num lugar e o resultado no outro, teoria do resultado, juízo competente do local do resultado. Vamos voltar. Teoria do resultado, delitos plurilocais, artigo 70 do Código Penal. Exemplo, o sujeito aplica uma fraude em uma cidade, obtém a vantagem em outra. Ação num resultado, ação numa cidade, resultado em outra. Competente será o local em que se produziu o resultado, ou seja, a obtenção da vantagem indevida. Corta para mim. Então, se a ação deu no lugar
onde ele aplicou a fraude, e o resultado em outro, onde ele obteve a vantagem, competente é o juiz do local em que se deu o resultado, onde ele obteve a vantagem. Artigo 70 do Código de Processo Penal. Juízo competente do local em que se produziu ou deveria produzir o resultado. Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos pensar uma coisa. Homicídio. O sujeito pratica uma ação em Juazeiro, dá um tiro na cabeça da vítima em Juazeiro. Ela é socorrida para Petrolina, onde morre no hospital. Local do resultado, Petrolina. Juízo competente, Petrolina. O sujeito toma um tiro na cabeça em Jundiaí. É transportado para a capital de São Paulo. Morre no Hospital das Clínicas, na cidade de São Paulo. Ação em Jundiaí. Resultado em São Paulo. Juízo competente, São Paulo. Mas como é que eu vou fazer esse júri? As testemunhas estão todas no bar de Jundiaí, no bar de Juazeiro. As testemunhas que estão em São Paulo, que estão em Petrolina, nos exemplos que eu dei, são os enfermeiros, os médicos, não viram nada. Eu vou ter que instruir o processo inteiro por carta precatória, e no dia do júri, só estão obrigadas a comparecer as testemunhas da terra, ninguém vai aparecer? O Supremo Tribunal Federal e o STJ então pensaram, olha, pouco me importa que o Código de Processo Penal diga no seu artigo 70 que nos delitos plurilocais, juízo competente é o local do resultado. Quando se tratar de homicídio doloso, que tem júri, o juízo competente não será o juízo do resultado. Eu não vou aplicar o artigo 70 do Código Penal. Porque o Código de Processo Penal é regido pelo princípio da busca da verdade real. Se eu busco a verdade real, como é que eu vou buscar a verdade real no local do resultado? Tem que buscar no local que foi praticada a ação, lá que estão as testemunhas. Moral da história, nos crimes de homicídio doloso, a jurisprudência tem entendido que o local do crime, o juízo competente é o local da ação ou omissão, e não o local do resultado. Bom, aí como o pau que bate em Francisco bate em Chico, já que deixaram para o homicídio doloso, no homicídio culposo também tem-se entendido que, a despeito do artigo 70 do Código de Processo Penal ter previsto a teoria do resultado, o juízo competente será o da ação ou omissão e não o do resultado. Tá claro? Muito bem. Nos demais casos, por enquanto, estelionato, local do resultado. Cheque sem fundo, vamos prosseguir aqui. Súmula 521. Pode botar o texto todo. Vamos ler de novo. Teoria do resultado. Delitos plurilocais. Artigo 70 do Código de Processo Penal. Fraude aplicada em uma cidade e vantagem obtida em outra. Competente será o local em que se produziu o resultado, ou seja, onde se deu a obtenção da vantagem devida. No caso de crimes dolosos contra a vida, o STJ vem entendendo tratar-se do local da ação, é aquilo que eu falei, e não do resultado. Cheque sem fundo, súmula 521 do STF. Súmula 521 do STF. Corta para mim. Cheque sem fundo, juiz competente, o juiz em que está o banco sacado que devolveu o cheque. Certo? Dou um cheque sem fundo em Belo Horizonte, devolve em Goiânia. Goiânia é competente. Súmula 521 do STF. Tá claro? Bom, então, infração de menor potencial ofensivo, teoria da atividade, juízo competente, local da ação. Delitos plurilocais, ação no local, resultado em outro, mas dentro do Brasil. Aplica-se o juízo do resultado. Artigo 70 do Código de Processo Penal. Exceto homicídio doloso e culposo, que a jurisprudência vem entendendo tratar-se do local da ação, teoria da atividade. Agora vem o Código Penal. O que diz o Código Penal? Teoria da ubiquidade omista. Tanto faz, juízo competente é tanto o local da ação quanto o local do resultado. Delitos internacionais, que são também chamados de espaço máximo, tá lendo comigo? Ou a distância. Delitos internacionais de espaço máximo ou a distância. No caso de tentativa, se o resultado não se produzir no Brasil, não haverá fixação de competência, pois ao menos uma fase deve ocorrer aqui. Vou explicar, põe aqui. Bom, no caso
da ação ser praticada em um país e o resultado se produzir em outro país, aqui vai ser aplicado o Código Penal. Aqui não é o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal só regula crimes em que a ação e o resultado ocorrem dentro do Brasil, ainda que em locais distintos. Se a ação foi num país e o resultado em outro, o crime é chamado de delito internacional, ou delito de espaço máximo, ou delito à distância. O sujeito manda uma carta contendo antrax para matar o outro. Despacha aqui a carta de Santos. O sujeito abre a carta em Londres e morre. Ação em Santos, resultado em Londres. Juízo competente, ambos. Brasil, Justiça Federal de Santos, ou Inglaterra, Londres. Teoria da ubiquidade. Manda uma carta ofensiva lá para a Argentina, em Buenos Aires. O sujeito abre. Lá se consumou. E aqui foi a ação. Teoria da ubiquidade ou mista. Tanto faz o local da ação ou local do resultado. Qualquer um dos dois é o juízo competente. O que você leu ali é o seguinte. O sujeito manda de Londres uma carta injuriosa para uma pessoa que mora no Brasil. E a carta se perde, o avião cai, o navio afunda, sei lá. Não chega a carta. Não terá competência no Brasil. Porque para que haja a aplicação do princípio da ubiquidade e a justiça brasileira seja competente, é necessário que alguma coisa tenha ocorrido no Brasil. Ou a ação ou o resultado. Se a ação ocorreu fora e o resultado não chegou a ocorrer no Brasil, crime tentado, não se fixa a competência da justiça brasileira. Alguma parte do intercrimes deve ter ocorrido aqui. Caso contrário, não se aplica a teoria da ubiquidade. Então nós temos as três. Infração de menor potencial ofensivo, teoria da atividade. Juízo competente é o local da ação ou omissão, que é o tribunal, juizado de pequenas causas, juizado especial criminal. Delitos plurilocais, ação no local, resultado de outro, mas tudo no Brasil. Teoria do resultado, juiz competente é o local do resultado. Por isso, estelionato, onde houve vantagem ilícita, cheque sem fundo, quando devolveu, no local que devolveu o cheque. Não se aplica para homicídio doloso e culposo, que a jurisprudência entende que é a teoria da atividade. Crimes internacionais, num país a ação, no outro país o resultado. Ambos são competentes. Então precisa tomar muito cuidado. Se cair na prova, qual a teoria adotada pelo Código Penal? Teoria da ubiquidade. Qual a teoria adotada pelo Código de Processo Penal? Teoria do resultado. Qual a teoria adotada pela Lei dos Juizados Especiais Criminais? Teoria da atividade. Então, se a questão cair dentro da parte penal, toma cuidado. Provavelmente ele está pedindo a teoria da ubiquidade para os delitos internacionais. Tá certo? Toma muito cuidado com isso. Bom, aí tem algumas questõezinhas menores, né? Pode pôr na tela. Você praticou um furto na Argentina e a receptação se deu no Brasil. São duas ações diferentes. Não tem nada de ubiquidade, não é a mesma ação. Cada país julga o seu crime. Tá certo? Crime complexo, permanente e continuado. Tem uma unidade. Se o crime alcançar o Brasil, aqui será competente. Então, tá claro isso? Você começou a praticar o crime permanente na Argentina, terminou no Brasil. Entrou no Brasil, competência brasileira. Agora, crime conexo, não. Cada um julga o seu crime. Furto na Argentina, julga na Argentina. Receptação no Brasil, julga no Brasil. Guardem bem isto, portanto. Foram as três teorias adotadas. Agora, nós vamos passar adiante. Nós vamos falar de territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. Código Penal, artigo 5º. O que diz o Código Penal, artigo 5º? A lei brasileira se aplica ao crime cometido no Brasil. Portanto, foi adotado aqui o princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade, que é, vou botar aqui, lei brasileira se aplica
ao crime cometido no Brasil. Pronto. A lei brasileira se aplica ao crime cometido no Brasil. Lei brasileira ao crime cometido. Princípio da territorialidade. No nosso território, manda a nós. A lei brasileira se aplica ao crime cometido no Brasil. Cuidado. O artigo 5º não para por aqui. A lei brasileira se aplica ao crime cometido no Brasil, vírgula, salvo disposição em contrário em tratados e convenções internacionais. Então, não é que existe uma territorialidade absoluta. Sempre será aplicada a lei brasileira ao crime cometido no Brasil. Não! Não foi adotada a territorialidade absoluta. Foi adotada uma territorialidade temperada ou relativa. A lei brasileira se aplica ao crime cometido no Brasil em regra. Excepcionalmente, a lei brasileira não vai se aplicar ao crime cometido no Brasil. Excepcionalmente, a lei estrangeira vai ser aplicada ao crime cometido no Brasil. Portanto, a territorialidade é regra, mas não é uma regra absoluta. Não foi adotado o princípio da territorialidade absoluta, mas o princípio da territorialidade relativa, temperada. Aplica-se a lei brasileira em regra, ressalvados tratados e convenções internacionais. Pois bem, já caiu isso, ainda não caiu na OAB, para mim, mas já caiu em concurso do Ministério Público. O seguinte, e como é que chama quando a lei estrangeira é aplicada ao crime cometido no Brasil? Sabe como é que chama isso? Não é o que você falou, não. Extraterritorialidade é outra coisa. Sabe como é que chama isso? A lei estrangeira ser aplicada ao crime cometido no Brasil se chama intraterritorialidade. Lei estrangeira aplicada no Brasil. Isso é difícil pra caramba. Tá aqui. Intraterritorialidade. É a lei estrangeira aplicada ao crime cometido no Brasil. Aproxima só aí. Só o que tá... Isso. Opa, tem aqui um T, né? Isso não é um L, é um T. Intraterritorialidade. Intraterritorialidade. E tem um pingo aí também. Intraterritorialidade. A lei estrangeira se aplica ao crime cometido no Brasil. Então, o artigo 5º do Código Penal traz dois princípios. Princípio da territorialidade temperada ou relativa. Em regra, a lei brasileira se aplica no Brasil, mas nem sempre. E intraterritorialidade. Excepcionalmente, a lei estrangeira será aplicada ao crime cometido no Brasil. Pois bem. O que é Brasil? Bom, Brasil é o nosso território. Mas o mar territorial brasileiro, de 12 milhas, tá certo? Vamos colocar aqui, pode baixar um pouquinho, entra no quadro, vamos estudar um pouquinho, põe no quadro, vai baixando, vai baixando. Baixa, sobe aqui, sobe, vai subindo, isso, um pouquinho mais, isso, parou. Então, o princípio da territorialidade absoluta não foi adotada, territorialidade temperada, que foi adotada, tratados e convenções, conceito de território. Olha o que compõe o conceito de território. Joga o conceito de território lá para cima. Isso, pronto. Conceito de território. Tá aí. É o nosso solo. Lá em cima da página. Solo, todo o nosso espaço aéreo. Tá certo? O espaço cósmico. Lá não é nosso território, mas nós podemos explorá-lo. Nossos rios, lagos, interiores. Mar territorial, né? Que são as 12 milhas a partir da baixa mar. Isto que é o território nacional brasileiro. Corta para mim. Então, nosso território. Dessa aqui. Eu quero essa. Nosso território. Nosso solo. Quero aqui. Nosso solo, nossos rios, o mar territorial, as 12 milhas a partir da baixa mar, do nosso relevo, da baixa do nosso relevo. Bom,
além do território mesmo, o território geográfico brasileiro, tem o território jurídico brasileiro. Então, além do nosso território, solos, águas e mar territorial, espaço aéreo, compõe também o território nacional, para fins de aplicação da lei brasileira, os navios e aeronaves públicas. Portanto, embarcações e aeronaves públicas também são consideradas território nacional, isso é importante. Navios de guerra, navios em missão oficial, navios em missão diplomática e aviões também são considerados extensão do território nacional, seja em guerra, seja em serviço militar, seja em serviço oficial. Crime cometido dentro do navio público ou do avião público será considerado crime cometido no território nacional. Muito bem. Agora, e os navios da Marinha Mercante? Já caiu isso. Marinha Mercante não é navio público. Marinha Mercante é navio particular, privado. Marinha Mercante é que transporta bens e serviços para comércio. Portanto, navio e avião público não engloba a Marinha Mercante. Só engloba em serviço de guerra, militar ou serviço oficial. Tá claro? Muito bem. Agora, e no que diz respeito aos navios e aviões particulares, como é que faz? Então tá fácil. Aplica a lei, em regra, aplica a lei brasileira ao crime cometido no Brasil. Tranquilo. Navio e avião público são considerados território nacional. Logo, aonde estiverem, lei brasileira. Avião público que está pousado no aeroporto de Ankara, na Turquia. Crime cometido lá dentro. Lei brasileira. Navio público brasileiro ancorado no porto de Gênova. Lei brasileira. Navio e avião público é território nacional. Não importa, mesmo que esteja em território estrangeiro, aplica-se a lei brasileira. Marinha mercante é marinha particular. Não se aplica a lei, não é considerado território nacional. Bom, como é que fica com os aviões e embarcações privadas? Vamos lá. Bom, avião e navio particular, incluindo a marinha mercante, está em território nacional, lei brasileira. Navio e avião particular, não importa a nacionalidade. Está no território nacional, lei brasileira. Está no território estrangeiro, lei estrangeira. Um navio e um avião particular que estão em território estrangeiro, lei estrangeira. E quando estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, navios e aviões particulares em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar, qual lei que se aplica? A lei da bandeira que o navio ou avião ostentarem. Navio e avião particular. No Brasil, lei brasileira. No estrangeiro, lei estrangeira. Em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, aplica-se a lei do país cuja bandeira o navio ou avião ostentarem. Por isso que o navio pirata não ostentava bandeira nenhuma, porque ele não estava sujeito a nenhuma lei. Portanto, a bandeira do navio ou do avião. Por óbvio que ninguém vai botar uma bandeirinha no avião que vai quebrar. No navio também é mais difícil. Isso quer dizer o seguinte, quando se fala em alto mar, aplica-se a lei do país cuja bandeira o navio ou avião ostentarem, isso se entende numa linguagem moderna, aplica-se a lei do país em que o avião ou navio particulares estiverem matriculados. Então, o navio e o avião estão registrados, matriculados no Brasil, são aviões brasileiros. Em alto mar, lei brasileira. Território nacional, lei brasileira. Território estrangeiro, lei estrangeira. Tranquilo? Muito bem. Vamos agora, então, como é que chama isso? Princípio do pavilhão ou da bandeira. Isso é muito importante. O que é o princípio do pavilhão ou da bandeira? Em alto mar, aplica-se a lei do país cuja bandeira, cujo pavilhão
o avião ou navio ostentarem, ou seja, o local em que estiverem matriculados. Princípio do pavilhão ou da bandeira. Alto mar, o local em que estão matriculados, ou o local da bandeira que ostenta o avião ou navio. Tá claro isso? Então, esta é a territorialidade. Vamos passar aqui, rapidamente. Vai descendo aqui, vai subindo rapidinho. Então, navios e aeronaves brasileiros. Navios e aeronaves públicos, são os de guerra, serviço militar ou missão oficial. São extensão do território nacional, não importa onde estejam. Navios e aeronaves privadas e mercantes. A mercante é privada, olha aqui, privada. Princípio do pavilhão ou da bandeira. Vem comigo, princípio do pavilhão ou da bandeira. As embarcações e aeronaves privadas, quando em alto mar, seguem a lei do país de sua bandeira, ou seja, de sua matrícula. Vem comigo. E mais uma coisa. Princípio da passagem inocente. Imagine um avião particular estrangeiro. Está sobrevoando o Brasil. Ou um navio particular estrangeiro está passando pelo Brasil. Nesse momento, ocorre um crime. Um passageiro sérvio quebra uma taça de champanhe na cabeça de um bebê croata, enquanto está sobrevoando o território brasileiro. Não temos nada a ver com isso. Então, embora estivesse no território nacional brasileiro, e sendo uma aeronave privada, aplica-se a lei brasileira, não vamos aplicar. Princípio da passagem inocente. Quando o crime foi cometido a bordo da embarcação ou aeronave privada que estava de passagem e não guarda nenhuma relação com o território nacional, não se aplica a lei brasileira. Princípio da passagem inocente. E recordando, princípio do pavilhão ou da bandeira. Em alto mar ou no espaço aéreo correspondente, nos navios e aeronaves privadas, aplica-se a lei do país cuja bandeira o navio ou aeronave ostentarem. Muito bem. Vamos falar agora de extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade? Extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Vamos botar aqui. Código Penal, artigo 7º. Extra quer dizer fora. Territorialidade, fora do território. A lei brasileira se aplica ao crime cometido fora do Brasil. Então aqui, lei brasileira fora do Brasil. A lei brasileira sai do Brasil e se aplica fora dele. Vem comigo. Princípio da extraterritorialidade. Casos em que a lei brasileira se aplica a um crime cometido fora do território nacional. Quais são esses casos? Vamos lá. Você vai, por favor, de preferência, abrir o seu Código Penal, para facilitar, tá certo? Muito bem, vamos lá. Sobe um pouco aqui na tela, já vou entrar nela daqui a pouquinho. Sobe a tela para mim. Isso, pronto. Olha, Código Penal, por enquanto na lousa comigo. Artigo 7º. Inciso 1º. Muito bem. Inciso 1º. Letras A, B e C e D. A, B, C e D. Letra A. Primeira hipótese de crime cometido fora do território nacional. Crime é cometido fora do território nacional e se aplica à lei brasileira. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Não tem jeito. Qualquer lugar do mundo em que for praticado um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, aplica-se a lei brasileira. Então, contra a vida ou liberdade do nosso presidente. No caso, nossa presidenta.
aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil contra a vida ou a liberdade do presidente. Como é que caiu na OAB? Crime cometido contra a honra do presidente. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Pegadinha. A lei só fala crime cometido contra a vida ou a liberdade do presidente. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil contra a vida ou a liberdade do presidente da República. B. Segunda hipótese em que se aplica a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Crime contra a administração direta ou indireta. Indireta. Brasileira. Mas tem que ser crime contra o patrimônio ou a fé. Outra, tem que tomar cuidado também. Crime contra o patrimônio ou a fé. Crime contra o patrimônio ou a fé de entidade de administração direta ou indireta. Comigo. Da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do município. Engloba aí administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundações. Crime contra o patrimônio ou a fé aplica-se à lei brasileira. Tá certo? Quando houve, por exemplo, a invasão da Petrobras na Bolívia. Se quiséssemos criar um incidente, aplicar-se-ia a lei brasileira ao crime cometido contra o patrimônio e a fé pública de uma entidade de administração indireta. Muito bem. Letra C. Também aplica-se o crime, a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil, crime contra a administração pública. Mas nesse caso, por quem está a seu serviço. Aplica-se a lei brasileira. Também se aplica a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Muito bem. E, finalmente, quarta hipótese. A, B, C e D. Aos crimes de genocídio. Aplica-se a lei brasileira. Quando o autor for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Muito bem. Se você puder acompanhar com o Código Penal aberto, tanto melhor. Artigo 7º, inciso 1º. As 4 hipóteses em que a lei brasileira se aplica ao crime cometido fora do Brasil. Crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Note, pegadinha, hein? Vida ou liberdade. Crime contra o patrimônio ou a fé pública da administração direta ou indireta brasileira. Crime contra a administração pública por quem está a seu serviço. E crime de genocídio, desde que o autor do genocídio seja brasileiro ou o autor do genocídio seja domiciliado no Brasil, como houve também o caso de Joseph Mengele, que morou em Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo, durante muitos anos. Não foi aplicada porque ele já, quando foi localizado, já tinha morrido já há algum tempo. Então, nós temos aqui as 4 hipóteses em que se aplica a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Atenção, estas 4 hipóteses do inciso 1º são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Não depende de nenhuma condição. Os crimes são tão graves que não dependem, independentemente de qualquer condição, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Vida ou liberdade do presidente da República. Patrimônio ou fé da administração direta ou indireta brasileira. Contra a administração por quem está a seu serviço. E genocídio, quando o autor for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Quais são os princípios aplicados aqui? Atenção agora, porque isto cai. Nas 3 primeiras hipóteses, letras A, B
e C, nas três primeiras hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, letra A, letra B e letra C, nessas três primeiras hipóteses, A, B e C, o princípio que determina que a lei brasileira se aplique a estes crimes cometidos fora do Brasil se chama princípio real, também chamado de princípio da defesa, também chamado de princípio da proteção, princípio real da defesa ou proteção. O princípio real da defesa ou proteção, 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 diz o seguinte: quando o crime cometido no estrangeiro atingir um bem jurídico de interesse nacional, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. Então, princípio real da defesa ou proteção, três hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Muito bem. Letra D, genocídio praticado fora do Brasil, mas que o autor é brasileiro ou domiciliado no Brasil. Este princípio, aqui na letra D, chama-se princípio da justiça universal. Princípio da justiça universal. A hipótese aqui do genocídio. Justiça universal. O princípio da justiça universal diz. O princípio da justiça universal diz: determinados crimes merecem ser reprimidos pelo país onde estiver o sujeito. Onde ele estiver, ou se tiver um vínculo com o país, ele tem que ser punido. O mundo tem que ser um território só. Para certos crimes, o planeta é um só território. E você aplica a lei onde quer que ele esteja. Não existe santuários de impunidade para certos crimes. Tá claro isso? Então, as hipóteses, as quatro primeiras hipóteses do inciso 1, são hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Vamos agora passar para o inciso 2. Vamos para o inciso 2. Muito bem. O inciso 2 tem três hipóteses. Primeira hipótese. Aplica-se a lei brasileira aos crimes cometidos fora do Brasil. Quando for crime que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção. Então, crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção. Segundo, crimes praticados por brasileiro. E terceiro, crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves particulares. No estrangeiro. Três hipóteses. Inciso 2.
os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção, cometidos por brasileiro e a bordo de navios e aeronaves particulares do estrangeiro. Repito, se você abrir o Código Penal, você vai visualizar mais fácil. Este inciso 2 trata de hipóteses não tão graves quanto a do inciso 1. Então aqui, a extraterritorialidade será condicionada, está subordinada a algumas condições. Não será incondicionada, será condicionada, sujeita a algumas condições. Tá certo? Muito bem. Aqui, todos os crimes que o Brasil... Pode aproximar. Isso. Todos os crimes que o Brasil se obrigou a reprimir por tratado ou convenção, ainda que praticados no estrangeiro, aplica-se a lei brasileira. Como é que se chama isso? Este é o princípio da justiça universal. Então, aqui também se aplica o princípio da justiça universal. Tudo que o Brasil se obrigou a reprimir, ainda que tenha sido praticado no estrangeiro, vai ter que reprimir com a lei brasileira. Princípio da justiça universal. Muito bem. Segunda hipótese, crimes cometidos por brasileiro. Qual o princípio aqui que se aplica? O princípio que se aplica aqui é o princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Princípio da nacionalidade ou personalidade ativa. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por brasileiro. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por brasileiro. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido por brasileiro. Se o autor for brasileiro. Princípio da personalidade ativa. E, finalmente, terceira hipótese. Crime praticado a bordo de navios e aeronaves particulares no estrangeiro. Não entendi. Crimes praticados a bordo de navios ou aeronaves brasileiras que estejam no estrangeiro, não aplica a lei do país? É verdade. Se um navio ou aeronave brasileira estiver no Brasil, lei brasileira. Em alto mar, lei brasileira. No estrangeiro, lei do país em que estiverem. Nós já vimos isso. Navios e aviões. Marinha mercante, navio particular. Aplica-se a lei do país em que estiver. Mas o que está dizendo aqui? Se o crime for cometido a bordo de um navio ou de um avião particular brasileiro no estrangeiro, qual a lei que tem que aplicar? A lei do país em que estiver. Porém, e se o país não aplicar a lei? É o que está dizendo aqui. Você vai ver. Crime cometido a bordo de navio ou avião particular brasileiro que esteja no estrangeiro e não venha a ser punido pela lei do país em que estiver. Neste caso, subsidiariamente, aplica-se a lei brasileira. Então a lei brasileira se aplica aos crimes cometidos a bordo de navios e aviões particulares brasileiros, que estejam no Brasil, ótimo. Que estejam no alto mar, ótimo. Que estejam no estrangeiro, desde que lá não venham a ser punidos. Lá não se aplica a lei do país. Então, subsidiariamente, se aplica a lei brasileira. Então, crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves brasileiras no estrangeiro, desde que não se aplique a lei estrangeira. Pode aproximar lá embaixo. Pode aproximar lá embaixo, põe só isso na tela. Vai aproximando o máximo que der. Crime praticado a bordo de navios e aeronaves brasileiras que estão no estrangeiro, desde que não se aplique a lei estrangeira.
subsidiariamente. Como é que chama isso? Vem comigo. Princípio da representação. Então eu tenho aqui, na letra A, princípio da justiça universal. Na letra B, princípio da personalidade ou nacionalidade ativa. E letra C, princípio da representação. Aplica-se subsidiariamente a lei brasileira ao crime cometido a bordo de navio ou aeronave brasileira que esteja no estrangeiro, desde que não se aplique a lei daquele país. Bom, presta atenção. Estas 3 hipóteses que eu passei agora são de extraterritorialidade condicionada. Tanto a letra A, justiça universal, quanto a letra B, nacionalidade ativa, quanto a letra C, princípio da representação. As 3 não são tão graves assim. Logo, depende de algumas condições. Essas condições estão no parágrafo 2º. Basicamente, o sujeito só vai se aplicar da lei brasileira nessas 3 hipóteses se o sujeito entrar no território nacional. Razoável, né? Desde que o crime seja punido no Brasil e no estrangeiro, nos 2 países. Desde que ele não tenha sido absolvido no estrangeiro. Desde que ele não tenha sido perdoado no estrangeiro. Desde que não tenha sido extinta a sua punibilidade no estrangeiro. Desde que ele não tenha cumprido a pena no estrangeiro. Então, basicamente, quais são as condições? Que ele entre no país e que ele não tenha sido julgado e absolvido lá, ou perdoado ou extinta a punibilidade lá. Preenchidos esses requisitos, você pode aplicar a lei brasileira ao crime cometido nestas situações. Por fim, tem uma importante também. O crime estar entre aqueles que o Brasil autoriza a extradição. Então, basicamente, entrar no território nacional, não ter sido absolvido, ou punibilidade extinta, ou cumprido a pena no estrangeiro, e o crime estar entre aqueles que se autoriza a extradição. Tá claro? Bom, última hipótese de extraterritorialidade. É o parágrafo 3º do artigo 7º. Parágrafo 3º. Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Bom, neste caso, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido fora do Brasil. O que é isso? Contra brasileiro, princípio da personalidade passiva. Princípio da nacionalidade ou personalidade passiva. Crime cometido contra brasileiro fora do Brasil. Aplica-se a lei brasileira. Personalidade passiva. Só que, da mesma maneira que as hipóteses anteriores, não é tão assim grave quanto um crime contra o presidente. Então, a hipótese, por ser menos grave, depende de condições. A lei brasileira se aplica ao crime cometido contra brasileiro fora do Brasil, reunidas as mesmas condições que eu falei nas hipóteses anteriores. Só vai aplicar se o estrangeiro entrar no Brasil, se o crime for punido no Brasil e no estrangeiro, se tiver entre aqueles crimes que a lei brasileira autoriza a extradição, se ele não tiver sido absolvido ou extinta a punibilidade, e mais 2 condições. Se houver requisição do ministro da Justiça. É um caso em que se exige requisição do ministro da Justiça. Crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Além de ter que entrar aqui, tem que ter requisição do ministro da Justiça. Ou não pode ter sido pedida a extradição, ou se pedida foi negada a extradição. Então, o estrangeiro cometeu um crime contra o brasileiro. Entrou no Brasil. Opa. O crime que ele cometeu contra o brasileiro lá é punido aqui. Opa. Ele não foi absolvido lá, não tem julgamento que o beneficia transitado em julgado, nem extinta a punibilidade, nada. O crime está entre os que autorizam a extradição.
o ministro da Justiça requisitou e quer que ele seja processado. Ou o país estrangeiro pediu a extradição e nós negamos. Ou não pediu a extradição, então ele vai ser julgado aqui. Nesses casos, reunidas as condições, ele será processado. Portanto, nós vimos aqui o que é extraterritorialidade, as hipóteses do inciso 1, extraterritorialidade incondicionada, as hipóteses do inciso 2, extraterritorialidade condicionada, do parágrafo 3º, condicionada, quais são as condições e os princípios que autorizam a extraterritorialidade. Princípio real da defesa ou proteção, justiça universal, representação, personalidade ativa, personalidade passiva. Com esta explicação, eu sugiro, está muito bem explicado aqui ou em outro livro, onde você quiser, mas aqui está muito bem explicado, você tem que agora dar uma firmada nesses conceitos, tá certo? Até a próxima aula do nosso curso preparatório Ícones do Direito para OAB. Até lá.